Temos uma questão que vem de um telespectador que pergunta o seguinte: a rede social induz um comportamento negativo pela comparação? Jovens, é uma afirmação, jovens imersos em redes sociais assistem a retratos de vidas fantásticas. Internautas tendem a selecionar posts que exibem suas melhores conquistas. Por comparação, a vida de quem assiste a este espetáculo parece pior. É um comentário, portanto, de Ana Cristina, do bairro de Tirol, aqui mesmo de Natal. É o que a gente discutia, né, Fernando, agora há pouco. Exatamente. A impressão que dá, e agora mesmo nós iniciamos um programa de seleção de voluntários, né? O CVV sempre precisa de novos voluntários, porque a gente entende que para ser voluntariado a pessoa tem o seu tempo, né? Por vezes eu estou vivendo um momento que me permite estar ali, me dedicar mais, e por vezes, infelizmente, nós não temos essa disponibilidade. Então nós fazemos de 3 programas de seleção de voluntários, iniciamos um agora, semana passada, e na aula inaugural nós geralmente comentamos sobre isso, né? Assim, como é importante o atender, o estar ali para ouvir o outro e fazer com que o outro entenda que ele está sendo ouvido, né? Porque nós falamos isso como se fosse uma audição, damos isso ao nome de uma audição proativa, né? Nós estamos ouvindo proativamente, né? Fazendo com que o outro perceba que eu estou acompanhando o raciocínio dele, estou trabalhando com o que ele me traz, né? E é perceptível que nos momentos das grandes datas, nas vésperas das grandes datas, e aí vem Natal, Ano Novo, Semana Santa, qualquer data que puxa família, que puxa amigos, que puxa convívio, como o telefone toca muito mais, como ele é muito mais requisitado, né? Nível Brasil, hoje nós atendemos 3.000 ligações dia, né? Rio Grande do Norte atende 3.000 mês. E olha que nós só temos uma linha, né? Agora com o 88, né, vinculado a todo esse aparato que o CVV administra e é um aparato do Ministério da Saúde, então nós passamos a ter condição de atender muito mais e, logicamente, os amigos cariocas atendem os maranhenses, os cearenses atendem os gaúchos e agora na rede nacional nós passamos a ter muito mais mobilidade. E dificilmente uma pessoa que liga para um 88 não vai ter um voluntário entre os 2.500 que hoje existem, né, para atendê-lo. E aí, Fernando, sobre essa questão que a Ana Cristina, né, colocou, porque ela coloca um problema que a gente começou a conversar aqui no primeiro bloco, é verdade, que parece que as redes sociais são uma grande vitrine que as pessoas exibem o melhor de si mesmas, né? E por comparação, era a questão da Cristina, né? Acaba a pessoa que está lá sozinha e sabe que ela carrega com ela dores, né, ou angústias, por comparação, ela não vê a vida dela tão bela, colorida, como ela vê das pessoas que estão ali nas também fotos, estão em situação com as suas dificuldades, com as suas questões, mas então fica, de fato, uma exposição artificial. Imagem, né? Exatamente. É a imagem. Eu acho que a gente está vivendo uma época da imagem mesmo, né? Aquele outro filósofo também, eu gosto muito, a gente fala muito no filósofos, né? O Guy Debord, né? Que fala na sociedade do espetáculo, né? Então, hoje não basta você ir para um restaurante e comer uma comida boa, você tem que postar o prato, né? Você tem que mostrar tudo que você está fazendo. Então, penso assim que o limite entre o público e o privado, isso aí está um negócio que não está existindo. O CVV ele tem um vídeo que está no YouTube, inclusive, e mostra a cena de uma pessoa na sala, aparentando muito mal, e ele atende ali uma mensagenzinha de um aplicativo, e a pessoa diz: e aí, cara, tudo bem? E ele começa a responder: não, tô na pior, tô péssimo. Aí para, olha, apaga e diz: tudo jóia. Tudo bota o dedinho, né? KKK. Né? Quer dizer, ele está destruído ali naquele processo, mas ele prefere dizer que está tudo bem e fazer aquela carinha do emoji de quem está feliz. Né? E você vê até que as cenas, né, os atos de suicídio, muitas vezes, né, eles são gravados, né? Eu tenho uns vídeos lá em casa de um rapaz que se suicidou, não sei onde foi, acho que foi em Curitiba. Ele grava vários vídeos
né, dizendo por quê, ele ri, ele chora, ele diz os motivos e ele acaba se matando e o vídeo ficou aí. Quer dizer, até na hora de você morrer, né, do seu sofrimento, você precisa expor aquilo. Né? É como se fosse assim, apareço, logo existo, né? Não é penso, logo existo, né? Esse princípio. Então, eu acho que essa coisa, eu acho que é fantástica a questão da internet, do mundo web, né? Acho que é fantástico e acho que a gente não tem retorno. Mas não vai voltar mais. Não vai. Né? Eu não sei. Agora, penso que o ponto positivo, as vantagens são muito grandes, né? Porque você agora tem informação, você está na China e se comunica pelo WhatsApp com seu filho, com sua filha, né? Como se estivesse muito próximo, né? Ao mesmo tempo, se acabou um limite, não é? De público, privado. Isso não quer dizer quer dizer que você está se comunicando? Não necessariamente. O que é comunicação? Não é? Você está falando aí no CVV, eu admiro demais o CVV, já estive lá várias vezes falando, porque o CVV dá uma coisa, oferece uma coisa que está faltando no mundo, que é uma escuta, né? Você está vendo que as redes sociais, elas não estão suprindo a solidão, o contato, né, o relacionamento, não está. Existe um acolhimento. É um acolhimento, é uma escuta, né, porque é o que está faltando no mundo, que eu acho. É justamente isso, né, Patrícia? Assim, as redes sociais amplificam, né, o acesso à informação, a comunicação, ou pelo menos a exposição, né, das pessoas, mas isso não reflete uma sociedade que confere sentido à vida das pessoas, né? E que permite às pessoas encontrarem sentido para a sua própria vida, né? E o aumento dos casos de suicídio mostra que a sociedade está adoecida nesse sentido, né? E as redes sociais, esse mundo maravilhoso da internet, não está respondendo a isso, a esses problemas, não né? Tá. Nós temos justamente um vídeo, né? Porque com o intuito de traçar um perfil das mortes por suicídio no Rio Grande do Norte, nós convidamos a doutoranda de saúde coletiva pela UFRN, Emeline Gabriele de Oliveira Santos, que realizou uma análise desse tipo de morte no estado. O trabalho dela abrangeu os casos ocorridos do ano de 2000 até 2015. Os dados foram obtidos no sistema, né, de informação sobre mortalidade, e você pode conferir então agora mais informações no depoimento de Emeline. Há pouco mais de 4 anos eu venho desenvolvendo estudos sobre suicídio, né, um fenômeno multifatorial de diferentes causas que do ponto de vista conceitual é um ato deliberado que é executado pelo próprio indivíduo cuja intenção é colocar fim à vida de forma consciente e intencional. Então, o suicídio hoje ele é considerado um grave problema de saúde pública, não só aqui no Brasil, como também no mundo, em decorrência das elevadas taxas de suicídio, né, das elevadas taxas de mortalidade. Então, essa taxa, a nível mundial, ela gira em torno hoje de 10,7 óbitos por 100 mil habitantes. E aqui no Brasil, essa taxa ela gira em média de 5 a 5,5 óbitos por 100 mil habitantes. Durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de desenvolver um estudo que foi uma análise espaço-temporal da mortalidade por suicídio aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Isso durante o período 2000 a 2015. Foram registradas 2.266 mortes, né, por suicídio. Quando nós pensamos nesse número a partir de uma perspectiva de taxa, né, essa taxa ela gira em média de 4,5 óbitos por 100 mil habitantes. E quando nós pensamos na variável sexo, né, em termos de mortalidade proporcional, esse número, essa prevalência de casos para o sexo masculino foi de 81,1%. Embora nós observamos que os maiores números de tentativas de suicídio ocorrem em mulheres, né? E aí uma das possíveis explicações para essa diferença é que os homens eles acabam utilizando métodos mais efetivos e fatais, né, quando comparados às mulheres.
Em termos de faixa etária, aqui no Rio Grande do Norte, a maioria dos óbitos ocorreu em idosos com idade superior a 60 anos de idade, né? E uma das possíveis explicações para esse achado é que quando a vida profissional cessa, muitos homens acabam atribuindo a falência do papel de provedor econômico, de social, dentro de um núcleo familiar. Então, muitas vezes acabam retraindo-se socialmente. Por outro lado, um dado que chamou bastante atenção nesse estudo foi com relação à mortalidade por suicídio, cujo método foi a arma de fogo, né? Foi observado que tanto para os homens quanto para as mulheres houve uma diminuição nas mortes por suicídio em decorrência do uso de armas de fogo, e isso estava em consonância com a criação do Estatuto do Desarmamento, em que foi observado aí nesse período, né, uma maior restrição, uma possível restrição, né, com relação ao acesso a esse tipo de meio. Por outro lado, não foi observada uma correlação positiva entre o suicídio e a variável relacionada a aspectos socioeconômicos. Então, isso implica dizer que, para esse estudo, não foi observado que o suicídio ele está relacionado às piores condições de vida. Muito pelo contrário, foi observado que o suicídio ele está mais em ascensão, né? Apresenta-se maiores taxas de suicídio em regiões de alto índice de desenvolvimento humano. Olá, retornamos então para conversarmos sobre esse depoimento da Emeline, que nos coloca diante de dados preocupantes, alarmantes, né, sobre o quadro de suicídios e tentativas de suicídio no Estado, né, Gleico? Me chama muita atenção, né, os dados que a Emeline apresentou para a gente, né? Sim, eu acho que o enfraquecimento da família, eu acho que essa cobrança social da produtividade, você vê que ela coloca muito interessante, às vezes a gente intensifica tanto a luta pela aposentadoria, né? E veja a gravidade, né, do que acontece quando se chega aos 60 anos e se tem o benesse da aposentadoria. Esse vácuo, por exemplo, que ela observa, não é, a partir dos 60 anos, quando deixa-se de ser o provedor, deixa-se de ser o CEO, o diretor e por aí afora, fica um vazio enorme onde o índice de alcoolismo, o índice de suicídios, né, depressões, começam, né, a pesar muito. Por quê? Porque, de repente, todo aquele esplendor está sendo perdido e, no lugar, vem um vazio enorme resultando da depressão. E com o enfraquecimento, né, das famílias, a dificuldade da própria entrada dos jovens, né, dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho, e tudo isso que vem ocorrendo, você vê com essas taxas explosivas, né, entre, por exemplo, jovens entre 15 e 19 anos, é enorme a quantidade de suicídios que acontecem. E acho muito interessante essas observações que ela vem, que não tem muito a ver, por exemplo, com questões financeiras, né? Mas muito mais a ver com a falta de acolhimento, com a falta de se ter o ser humano valorizado, a questão humana, a questão humanística, não é? O que tem é a quantidade, não é? Ou a busca, não é? Dessa imagem, né, que é um mundo imaginário, né, de que se ter mais se tem um bom carro, se tem um bom dinheiro, se é bonito, tem que ser magro, tem que estar introduzido dentro de um contexto totalmente irreal, onde cada vez menos e menos a valorização humana se faz presente. Perfeito. Eu gostaria de comentar isso, tá? Porque os dados, a gente tem que levar em conta que os dados sobre suicídio eles são sempre subestimados e há um subregistro desses dados. E aí, assim, eu estudo, como eu disse, suicídio há mais de 20 anos. E eu comecei lá por 96 e a primeira coisa que eu fiz foi levantar os números de suicídio no Rio Grande do Norte no ITEP. Então, eu tenho uns números que divergem um pouco desses que ela coletou lá no Ministério da Saúde, né? No índice de mortalidade e tal. Porque no Rio Grande do Norte, como há um subregistro, né? Você não pode ver muito, você vê o nível
social, digamos assim, econômico da pessoa, naquele laudo cadavérico, né, pelas profissões, muitas vezes. Então, em 30 anos de dados sobre suicídio, de 1980 a 2010, que eu tenho esses números, fiz outras pesquisas também, o índice maior das profissões foi de agricultores. Eu, inclusive, fiz outras pesquisas, fui para o interior para entrevistar familiares de agricultores, foram 16%. Os outros demais, os índices, eram de profissões assim, pedreiro, não é, eletricista, carroceiro, preso em penitenciária. Você não tem uma profissão assim, terceiro grau, né? Advogados, pouquíssimos, por conta do subregistro. Não estou dizendo que não aconteça, tem, entendeu? Subregistro. Muitas vezes não é registrado como uma morte violenta, a causa de morte. Você não encontra como tentativa também, não é? E outro dado que diverge um pouco desses dados que a Emeline falou, eu acho que por conta das fontes, né? O meu é no ITEP, é do Rio Grande do Norte. Fui a Caicó, fui a Mossoró para também coletar nos ITEPs de lá. A faixa que mais comete suicídio é a faixa adulta, dos 25 aos 40 anos aqui no Rio Grande do Norte. Quando acontece o suicídio, se observe a idade da pessoa. Geralmente são homens de 35, 37, 40 anos, né? Está bem na faixa do meu estudo. E o meio do suicídio, o modo, é o enforcamento. É no Brasil inteiro que é enforcamento. Tanto para homem quanto para mulher. As mulheres ainda se queimam. Né? Eu achei isso interessantíssimo. Que a mulher, se você pegar separadamente o homem e a mulher tem um índice altíssimo quando ela se suicida, porque ela tenta mais, sem sucesso, ela se queima. Me parece que a mulher busca muito a química também, não é? A tentativa é com medicação ou venenos, que eu também levantei uns dados no Valfredo Gugel, com as entradas de tentativas de suicídio. São mulheres, como no mundo inteiro, né? Os homens se suicidam mais, e os idosos, em alguns países de primeiro mundo, onde eles se suicidam, a taxa é bem maior. No Brasil, a taxa é baixa em relação ao primeiro mundo. Né? O suicídio aqui, entre os jovens, é a terceira causa de morte atrás dos homicídios e dos acidentes de trânsito. E você vê que o índice no Rio Grande do Norte de homicídio é o quê? Mais de 2.000 homicídios, né? De janeiro para cá, é um absurdo, não é um negócio desse. E por outro lado, se a gente pensar também em algumas características locais, embora a gente vai encontrar esses padrões, né, que foram reportados na pesquisa e que Elza, né, confirma que é uma repetição de padrões nacionais e internacionais, a gente vai ter características específicas de fenômenos que começam a aparecer por causa da geografia, né? Quer dizer, a gente tem uma ponte belíssima no estado que cada dia mais apresenta episódios, né, de pessoas que tentam ou, de fato, conseguem se suicidar lá. Né? A gente tem uma professora no departamento de psicologia que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, com os pescadores que ficam ali na redinha e que são os primeiros a observar quando o fenômeno acontece. Né? Quando alguém está ali tentando fazer ou que de fato conseguem fazer. E como é que as pessoas vivem com isso, fazendo parte do cotidiano delas? Como é que elas reagem a isso? Tem até um movimento, Patrícia, que nasceu agora há pouco tempo, intitulado, acho que Ponte da Vida, uma coisa assim, né? Que procura justamente dar um outro sentido para esse lugar. Exatamente. Né? Chamando a atenção, quer dizer, mais um movimento, né, ao lado de outras iniciativas, como você vê, na busca de conferir sentido, não é, para a vida das pessoas que começam a perder sentido face a esse mundo que a gente está observando. Eu, aqui. inclusive, levantei esses dados da ponte também, apresentei um trabalho lá no Congresso no Rio, de 2008, época da inauguração da ponte, até 2016, foram 25 suicídios. Elza, só para complementar, a pesquisa da Emeline confirma isso que você disse, que o enforcamento é o principal meio utilizado, né? A gente não mostrou, não aparece na... Sim, porque ela falou primeiro na arma de fogo, né? Que era o principal meio, né? Eu acho que até para o sul é um pouco de arma de fogo. Da diminuição. Mas não é o forte. Não, porque não aparece na fala dela, mas ela confirma que é o método, a forma como a pessoa escolhe, eu acho que tem muito a ver com a cultura onde se vive, né? A gente não tem muito suicídio no Rio Grande do Norte de se atirar de prédios altos. Tem alguns casos, mas a gente não tem.
é mais enforcamento, porque é um meio mais acessível, né? A questão cultural é uma coisa muito interessante, né? Porque na pesquisa da OMS, a última que eu tive acesso, a 2014, enquanto nós temos uma relação de suicídio, homicídio, aqui muito maior de suicídio do que de homicídio, né? Muito mais de homicídio do que suicídio, no Japão é inversamente contrário, né? No Japão é muito mais suicídio do que homicídio. Suicídios para um acidente de trânsito, tem esse dado. No Brasil... E a própria disponibilidade, né? Você veja, os médicos, via de regra, se conseguem, né, efetivar 2 vezes mais do que a população de uma forma em geral. Por quê? Porque eles têm a informação do que há de mais letal, né, do que é mais contundente para levar a esse objetivo. E acesso aos meios das drogas, né? A tudo, né? É verdade. Eu nem lembro nem o que eu ia falar. Não, eu ia fazer só um complemento, que na realidade, assim, tem uma coisa que também me chama muito a atenção nessas pesquisas, é o volume de pessoas que tentam, mas não têm o sucesso que naquele momento pretendem, né? Nessa relação de 10 pessoas que tentam para cada pessoa que obtém o resultado que naquele momento intentou, né? O que teve, aspas, o sucesso, na verdade. Fernando, esse é o maior fator de risco, né? É uma tentativa anterior. Ok. Quando a pessoa faz uma tentativa ou 2, né? Queria comentar mais alguma coisa? Sim, a gente vai fazer, Elza. A gente volta contigo, porque agora porque já intervalo? Exatamente, vamos fazer agora um rápido intervalo. E você que está nos assistindo pode participar, aproveitando esse tempo do intervalo, para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, pelo número 99193-6032. Fique conosco, daqui a pouco voltamos, porque esse tema é importante para você participar também. Até daqui a pouco.